querida, que já participa aqui no canal, já conhece que todos os dias a gente faz reflexões, eu faço reflexões bíblicas. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Roberta. Nesse canal, como eu disse, todos os dias eu posto reflexões sobre família, sobre fé, sobre criação de filhos, com o objetivo de nós refletirmos em cima da palavra de Deus e assim mudarmos a nossa mentalidade. Porque eu acredito, meus queridos, que uma mudança de mentalidade é muito importante para nós vivermos transformações na nossa vida. E como é o nome desse canal, A Hora da Virada. Porque eu não sei se você compartilha desse mesmo pensamento que eu, mas às vezes a gente olha a nossa vida e a gente pensa assim, meu Deus, as coisas não podem continuar como estão. Tem que ter uma virada, tem que ter uma mudança. E isso em muitos aspectos, sejam aspectos pessoais, né, que requer de nós às vezes coragem e decisões decisões certas, ou seja, até mesmo você que está me escutando e que é cristão, que participa da igreja, a gente às vezes percebe, né, que precisa haver um despertar, né, um avivamento, uma paixão, um compromisso com a missão que Cristo nos confiou. Então esse é o objetivo desse canal, nos dar essa sacudida, né? E baseado na palavra, porque eu creio que a palavra é o que traz vida para nós. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer uma reflexão em cima de um trecho da Bíblia que está no livro de Provérbios, no capítulo 21, versículo 4. Eu vou deixar na descrição depois desse vídeo para você fazer a sua reflexão pessoal. Na sua Bíblia, né? E se você não tem Bíblia, você pode procurar no Google. Nós vamos ler a versão NVI. Eu sempre encorajo que as pessoas que assistam esse vídeo, que se interessam por esse tema, que façam a sua reflexão em cima da Bíblia, né? A sua reflexão pessoal, porque o que acontece? A gente fica às vezes tão dependente, né, de pregações no YouTube, de palavras no YouTube, que muitos de nós, muitos cristãos até mesmo, muitas pessoas que estão se voltando para Deus, para conhecer mais da Bíblia, esquecem de elas mesmas, né? Nós mesmos buscarmos a palavra, ler, né? Deixar essa leitura tocar de forma pessoal a nossa vida, né? Com o Espírito Santo, né? Com o auxílio do Espírito Santo também, para nós termos esse contato pessoal com a Bíblia. Eu quero começar também esse vídeo te pedindo o teu like, é muito importante para mim o seu like, que você dê o seu like para entregar esse conteúdo para mais pessoas, para nós espalharmos a palavra de Deus para mais pessoas, e também que você compartilhe com seus amigos no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp da família, compartilhe esse conteúdo, espalhe essa palavra, e quero te convidar para você também se inscrever nesse canal, né, para você receber as notificações de vídeos novos. Como eu disse, eu posto vídeos todos os dias com essas reflexões. Então, vamos ao trecho. Então, hoje é deixa eu ver se eu não me perdi. Dia 2 de outubro, tinha esquecido a data, né, uma data tão importante, 2 de outubro de 2022, o dia das eleições, né? Um momento tão decisivo, né? Tão polarizado, com tanta expectativa, né? Para tantas pessoas, para todos nós, né? Um momento decisivo. Então, aqui nesse vídeo eu não quero falar de política, né? Cada um tem o seu posicionamento político, já votou, né? Já passou das 5 horas, já fez o seu voto. Então, não é o intuito desse vídeo isso, né? Mas eu quero abordar um tema que é, assim, como essa questão da política, ela trouxe à tona tantas questões, né? Tantas questões muito internas nossas do ser humano, porque muitas pessoas ficaram, assim, odiosas, né? Dividiu mesmo amigos, dividiu famílias. Eu mesma tenho essa experiência, eu vou confessar para vocês.
eu modifiquei a minha forma de pensar, mudei o meu candidato, né? Vou expressar aqui para vocês, eu era petista, né? Eu votava no Lula, e nessa eleição eu modifiquei, eu assisti ali o debate, me convenci, assim, com a postura do Bolsonaro, assisti outras coisas também, né? Não só essa mídia tradicional, né? Porque eu sei que às vezes é muito manipulador, às vezes, né? As notícias, mas assistir outras coisas, entrevista de outras. O YouTube é muito bom para isso, né? Dá a oportunidade da gente talvez ter mais contato, né? Com outros canais que entrevistaram os candidatos e a gente consegue observar melhor, né? A fala, né? Dos candidatos. Então, enfim, eu pessoalmente modifiquei o meu candidato. Só que o que acontece, né? Eu tenho pessoas bem próximas a mim que têm a mentalidade que eu tinha antes, né? E são pessoas bem radicais, assim, petistas bem radicais, né? Amigos e tal, né? Até foram assistir a apuração dos votos e eu me escapei, porque eu pensei assim, não, opa, né? Não quero, eu vou estar sozinha ali. Não quero, vão me perguntar em quem que eu votei, né? E não quero esse ambiente, assim, né? De briga e coisa, né? Não é o objetivo. Então, essa realidade que está acontecendo comigo, infelizmente, é a realidade de muitas pessoas, né? Por causa de um posicionamento político, quantos amigos, quantos familiares estão realmente, assim, ó, entrando numa discórdia. E assim, o posicionamento de direita muitas vezes foi acusado como ser um discurso de ódio. Mas, olha, meus queridos, eu tenho observado o contrário, né? Eu convivo com pessoas assim mais de esquerda e eu vejo assim como às vezes é difícil as pessoas aceitarem uma opinião contrária, né? Já ficam taxando como ignorante, várias coisas, né? Com palavras pejorativas. Claro, né? Tem as exceções, eu não tô generalizando, mas isso um pouco assim pelas entrevistas que eu vi no YouTube, as pessoas às vezes que estão à minha volta, né? Não pode não ser a maioria, né? Mas isso é da minha observação, né? E em cima disso eu quero refletir, quero dividir com vocês uma reflexão com base na Bíblia, num trecho, olha só, Provérbios 21:4. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Olha, meus queridos, como esse trecho ele é pertinente para a época que estamos vivendo, né? Que tantas pessoas estão intolerantes com pensamento contrário, né? A gente se busca tanto uma liberdade, se busca tanto a democracia, se busca tanto a gente poder falar, né, o que a gente pensa e tal, e todo mundo ser respeitado. Só que não tem acontecido isso. Se você tem um pensamento contrário, você não é respeitado, né? Nós somos. Agora eu vou falar para você que talvez compartilha comigo essa posição de ser cristão, né? Nós somos assim obrigados, né, a respeitar e a talvez aceitar, por exemplo, a ideologia de gênero, né? Óbvio, né? Até o cristianismo prega isso, o respeito, né? O respeito não quer dizer aceitação, mas a gente respeitar o ser humano. Mas nós vivemos de acordo com a Bíblia, e a Bíblia é muito clara em relação a esse tema. E a gente não tem mais a liberdade, muitas vezes, de expressar o que a gente pensa, né? As nossas convicções, a gente é taxado como pessoas que não respeitam os outros, né? E etc, né? Então, tem acontecido isso, né? Esse discurso assim de que que nós fomentamos, né? Incentivamos um ódio, e não é isso, né? A gente vive de acordo com a palavra. Nós temos as nossas convicções, mas isso nunca
deve ser motivo para dar vazão ao desrespeito. Nunca. Você que está me escutando, que é cristão, eu quero te dizer, meu querido, se você convive com pessoas, de repente, homossexuais, pessoas que têm outro tipo de mentalidade, a Bíblia não incentiva a gente a desrespeitar as pessoas. Deus ama, amou todos, se entregou, Jesus se entregou por toda a humanidade, né? Mas uma coisa é o respeito, outra coisa é nós termos a convicção do que a palavra diz, e isso nós temos também que ter esse direito de expressar, né, a nossa fé, as nossas convicções. O respeito, ele não é uma aceitação, não quer dizer a gente pode ter a nossa mentalidade, as nossas convicções e ao mesmo tempo respeitar todas as pessoas, sim, né? Porque Deus, o que a gente prega e o que Jesus pregou nesse mundo foi o amor, não foi o ódio, né? E aqui nesse trecho a gente pode pensar um pouco sobre isso, né? A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Quando a gente tem um olhar orgulhoso, a gente está se colocando acima de todo mundo, né? O arrogante, ele não aceita uma ideia contrária, né? Se você que está me escutando é uma pessoa que crê na Bíblia, procura seguir a Deus, eu quero te incentivar a não ter um comportamento assim, né? Não dá esse testemunho, né? Porque o que a gente deve pregar é o amor de Cristo, né? E o respeito a todas as pessoas, né? E sim, a gente tem que ter a liberdade de poder falar o que a gente tem com as nossas convicções numa roda de conversa, que eu sei que infelizmente a gente não tem essa liberdade. Eu convivo com várias pessoas assim que têm esses pensamentos mais liberais, né? E eu não tenho oportunidade, é difícil de conviver, não ficaria difícil até mesmo de eu expressar ali o que eu penso, né? Porque é o que a sociedade está impondo, né? Que o cristão ele não pode ter esse direito de falar, porque se a gente falar, a gente vai estar podando a liberdade dos outros, e não é isso, né? O cristão também tem que ter a liberdade de falar o que a gente acredita que está baseado na palavra, né? Só que aí tem que ter essa diferenciação, não é porque a gente vai falar das nossas convicções que a gente vai desrespeitar as pessoas, a gente vai falar em amor. Então, nesse vídeo eu quero te incentivar e que a gente repense nesse trecho, ó, a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso. O orgulho não tem nada a ver com a vida cristã. A arrogância, o coração arrogante não tem nada a ver com a vida cristã. Cristo não pregou isso. E nesse tempo que a gente vive essa guerra de mentalidade, né? Em que tá uma guerra de valores, né? Uma guerra, assim, de liberdade mesmo, né? Porque o cristão tá sendo acusado, assim, de desrespeitar, de não... Mas tá sendo o contrário, de ter discurso de ódio, e muitas vezes é o contrário. São as pessoas, às vezes, com pensamento diferente, que tem um ódio, né? Um ódio velado, né? E que se manifestou um pouco nesse debate que a gente, talvez alguns de vocês possam ter assistido, né? O desrespeito à religião, o desrespeito a esses valores, né? Então, esse vídeo fica essa reflexão e pra gente pesar o nosso comportamento, pra gente pesar nossas atitudes, pra gente não dar falso testemunho, mau testemunho, né, da nossa fé. Se você é uma pessoa que está me escutando e convive com pessoas com mentalidade diferente, você, né, você pode ter a liberdade de expressar a sua opinião, a sua crença, as suas convicções, mas expresse com respeito, expresse com amor, né? Procure sabedoria de Deus, né? Sem o orgulho, sem a arrogância, né? Sem querer impor nada, porque a palavra diz também que a gente não impõe nada, não é por força, né? A gente precisa ser vasos usados pelo Espírito Santo para poder comunicar o amor de Deus e as verdades de Deus para as pessoas, mas não de forma arrogante e orgulhosa, tá bem?
Então esse vídeo é essa reflexão para mim e para você, porque nós estamos vivendo tempos desafiantes, né, para viver a fé cristã, mas que a gente possa sondar as nossas atitudes, né, buscar essa sabedoria de Deus e também buscar a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de expressar a nossa fé, né, os nossos valores, o que a gente acredita que está na Bíblia. E se você, meu querido, que está me escutando e tem um posicionamento político diferente do que eu falei aqui nesse vídeo, olha, eu te respeito, né? Espero que isso não crie uma barreira entre nós, né? Como eu disse, assim, ó, se qualquer um que ganhar, eu vou respeitar e vou assim, ó, orar a Deus, né? Porque a gente deve orar pelas autoridades e respeitar as autoridades. Isso também é algo que tá na Bíblia, né? É um mandamento da Bíblia, uma instrução bíblica para nós respeitarmos as nossas autoridades. E isso é o que tem falhado tanto na nossa sociedade, né? Hoje em dia, as pessoas... já governos anteriores, é sempre um deboche, situações assim bem pesadas mesmo, né? Eu lembro até no governo da ex-presidente Dilma, né? Como coisas feias mesmo, né? Adesivos e coisas feias. Então, mesmo que a gente não concorde com as ideologias, a gente deve respeitar. Você que está me escutando, pense sobre isso, porque a gente está num único propósito, independente da bandeira. Nós estamos no propósito do nosso Brasil, do nosso país, ser um país mais justo, sem corrupção, que as pessoas possam ter mais dignidade na sua vida, né? Porque quantas pessoas que estão me escutando estão sofrendo, né? Tantas coisas, né? É um país tão rico, com tanta abundância, tão próspero, e ao mesmo tempo tantas pessoas não têm acesso, né? É mal distribuída a renda muitas vezes, né? Então é desviado tanto dinheiro, tantos problemas, tantas coisas que a gente já tá assim, ó, né? Já tá sempre falando nisso, né? Todos já sabem sobre essas questões, né? Então é possível sim a gente amar o nosso país, é possível sim a gente ter o mesmo objetivo, independente da ideologia, da bandeira. Nosso objetivo é um objetivo só, é o objetivo que o nosso país prospere, que as pessoas possam ter o respeito, né? Que a gente possa se respeitar, né? Sendo cristão, que a gente possa ter a liberdade de expressar a nossa fé, né? E também o cristão respeitar quem tem um posicionamento diferente e falar com amor, né? Uns falarem com amor aos outros, né? Não no ódio. Então, esse é o objetivo, tá? Que isso possa ficar assim, ó, muito forte no nosso coração, que a gente possa, independente agora do resultado que vai sair, claro, né, se o seu candidato não ganhar, você vai se sentir frustrado, mas coloque isso na sua mente, em respeitar as autoridades, em torcer, em orar a Deus para o nosso país ser um país mais próspero, né, que a gente possa ter essa esperança, esse clamor a Deus, esse amor pelo nosso país, pela nossa pátria, né? Isso inclui respeitar as pessoas, isso inclui respeitar as autoridades, isso inclui a gente estar unidos nesse mesmo objetivo, tá bem? Então, te peço novamente, dá o teu like, é muito importante para mim que você dê o seu like, compartilhe esse conteúdo, espalhe essa palavra, vamos espalhar o amor, vamos espalhar o respeito, vamos espalhar a liberdade, que a gente possa se expressar também como cristãos, né? E, sendo cristãos, o respeito e o amor a quem pensa diferente de nós. E se inscreve também nesse canal para você receber as notificações de vídeos novos. Eu quero também te convidar, se você sentir no seu coração de abençoar esse projeto Hora da Virada, vou deixar o Pix aqui e também vou deixar na descrição do vídeo. Abraço e até o próximo vídeo.